Irmãos, é um texto longo, eu não vou ler esse texto todo, mas queria encorajar você a ler esse texto todo. Então eu vou lendo os versículos e vou falando para os irmãos, começando versículo 1. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Agora, versículo 18. O Senhor reinará por todo sempre. Porque os cavalos de Faraó com os seus carros e com os seus cavalarianos entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre ele as águas do mar, mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças, e Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Deus abençoe essa palavra, amém? Vamos orar mais uma vez. Eu quero também saudar os nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Deus possa abençoá-los e nós vamos orar com vocês também. Vamos curvar nossa fronte, falar com Deus. Pai querido, essa palavra registra, Senhor, um momento histórico na vida do seu povo, a sua igreja. E nós agora nos reunimos tantos anos depois, para nós aprendermos com essa experiência. Nós entendemos, ó Deus, que existem muitos anos de separação entre o que aconteceu, o que acabamos de ler e a nossa vida agora. Mas nós entendemos que o Senhor é o mesmo. Entendemos que os princípios da sua palavra são princípios eternos, que se aplicam para a nossa vida sempre. E nos ajude, Senhor Deus, a observarmos esses princípios nesta noite, colocá-los em prática na nossa vida, a fim de que possamos crescer mais, servir mais o Senhor, estarmos ainda mais no centro da sua vontade. Abençoa-nos aqui esta noite. O Senhor conhece, ó Deus, as nossas limitações, e também o Senhor conhece muito bem os nossos anseios, as nossas reais necessidades estão tão claras diante dos teus olhos. Ministra ao nosso coração, Senhor.
que teu Espírito Santo, mais uma vez, use de bondade e ministre a cada um de nós. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus mostrou a sua misericórdia e o seu poder ao livrar totalmente Israel das garras de um inimigo opressor, o Egito. Depois de 430 anos, mais ou menos, de submissão, de escravidão, finalmente esse povo agora é liderado para deixar o Egito. Depois de 10 pragas, daquele momento em que Deus confronta os deuses egípcios, atingindo claramente os deuses do Egito, ou os deuses mais representativos. E os irmãos se recordam que nós falamos de um a um aqui, o principal deles, o Nilo. Deus começou pelo Nilo, era um deus egípcio. Um a um Deus foi confrontando até que finalmente Faraó libera o povo de Israel e esse povo sai. Momento histórico. Mas esse povo logo se depara com um grande obstáculo, o Mar Vermelho. De acordo com a revelação da palavra, esse povo está diante do Mar Vermelho por orientação e por direção de Deus, clara direção de Deus. Eles não foram para o Mar Vermelho, ou dar de frente o Mar Vermelho, simplesmente por uma escolha deles. Não, foi orientação clara de Deus que ali eles deveriam estar. Mas uma coisa surpreendeu esse povo, porque Deus os levou para um lugar sem saída. E nós estudamos isso no nosso último encontro. Deus levou o povo para um lugar sem saída. A princípio, esse povo não entendeu. Assim como nós também não entendemos muitas vezes. Por que Deus nos leva, por que Deus permite que a gente chegue a lugares e a situações em que nós não encontramos solução, não encontramos saída. E eu falei com os irmãos, puxa aí na sua lembrança, com certeza você tem momentos assim na sua vida, em que você estava em obediência a Deus, mas você chegou num lugar que você não sabia o que fazer. E Deus, de forma extraordinária, se revelou, manifestou o seu poder, como Deus nunca havia feito ainda, abrindo o mar, e fazendo esse povo passar a pé enxuto. Uma manifestação da sua presença e do seu poder sem igual. Esse povo nunca tinha experimentado isso. Então esse povo aqui tem uma experiência com Deus que com certeza iria marcá-los para o resto da sua vida. Imagine, irmãos, tente se transportar para aquele momento. Às vezes a gente lê a Bíblia, né, e pensa, não, isso aqui é uma história, não é bem assim. Não, é bem assim, é isso que aconteceu mesmo. A palavra de Deus é verdadeira, não é um livro de contos. Então, se transporte para esse momento. Imagine como que foi isso. A experiência desse povo com Deus naquele momento. O barulho dos cavalos de Faraó sedentos, esse povo de frente para o mar, apavorado, sem saber o que fazer. E, com certeza, eles não esperavam que Deus abrisse o mar. Com certeza. Eles esperavam de tudo, menos isso. Deus abriu o mar. E Deus surpreende esse povo. E eles, então, atravessam o mar, e logo em seguida, Deus completa a sua obra, fazendo com que os inimigos morressem ali.
Do outro lado do mar, esse povo já agora aliviado, faz uma coisa que é exemplar para nós e que nós deveríamos fazer sempre. Conforme o texto nos diz aqui. O que eles fizeram? Se reuniram para adorar, para entoar cânticos de louvor, se reuniram para dizer para Deus com as suas canções, da melhor forma possível, para dizer para Deus da sua alegria, para dizer para Deus do seu contentamento, da sua gratidão, coisa exemplar. Após grandes vitórias, a nossa atitude não pode ser outra, senão dar toda a honra e toda a glória a Deus. Não pode ser outra. A salvação operada, manifestada por Deus na vida desse povo, desperta louvores. Assim também na nossa vida. A obra de salvação, de redenção, que Deus efetuou na nossa vida, precisa sempre trazer aos nossos corações louvor e gratidão. Sempre. Há um sentido que a salvação de Deus aconteceu uma única vez, mas há um outro sentido que ela acontece todos os dias. Pelas duas razões, ou pelos dois sentidos, nós precisamos louvar a Deus. Não é verdade? Há um sentido que Deus só me salva uma vez, no certo sentido. Mas, na verdade, todos os dias nós estamos experimentando o socorro de Deus na nossa vida, o perdão dos pecados. Então, a vida do cristão precisa ter esse emblema, o emblema do louvor, o emblema da adoração, o emblema do reconhecimento da grandeza de Deus, mas, sobretudo, depois de grandes vitórias. É um cântico maravilhoso. Os compositores, viu, Alisson? Se você ainda não compôs uma música, compõe uma música aqui desse texto, é maravilhoso. Você que gosta de compor, não precisa se esforçar, porque a letra já está aqui e o autor é o Espírito Santo. Ninguém vai criticar a letra. Não é? Sabe que alguém vai criticar essa letra? Não, essa letra não é boa, não. Uma vez o irmão fez isso, cantaram um salmo, ele não gostou, ele falou para mim, pastor, eu não gostei muito desse cântico, não. Eu falei, o autor não é bom mesmo, não. Você tem razão. Eu falei, nossa, pastor, não tinha visto que é um salmo. Pois é um salmo. Você pode não gostar da música, mas da letra não tem jeito, né? Então, querido, exemplar. Acontece que, após isto, essa vitória extraordinária, Deus, através de Moisés, lidera o povo para uma caminhada no deserto. Após essa grande vitória, essa experiência de livramento, Deus conduz o povo para uma longa caminhada no deserto. E aqui começa a nossa história. Um outro capítulo da história. Porque até aqui o povo viveu debaixo da liderança em submissão a Faraó. Mas agora para frente, eles vão aprender a caminhar e a viver na dependência de outro rei. Os irmãos entendem isso e pensam na vida espiritual nossa. E é aqui que nós podemos estabelecer claramente uma comparação. Nós somos esse povo que está em caminhada. Esse povo está em caminho, ou de caminho, ou a caminho, melhor dizendo, para dois lugares. O primeiro, eles vão para o Monte Sinai, onde eles vão selar um pacto com Deus. E mais adiante, o propósito é levá-los até Canaã, que era a promessa de Deus lá em Gênesis 12. Esse povo, então, tem duas paradas estratégicas. E a caminhada no deserto é uma caminhada muito significativa, porque ela prepara o povo para esses dois eventos. E nós podemos estabelecer uma comparação com essa caminhada no deserto, com a nossa caminhada também.
Porque você com certeza concorda comigo que, algumas vezes, Deus nos conduz para o deserto. O deserto na Bíblia não é apenas um lugar geográfico sem muito significado, apenas o significado geográfico e histórico. Os lugares na Bíblia, eles têm um significado maior. Por exemplo, a Bíblia fala de vales, a Bíblia fala de montanhas e ela fala de deserto. E cada um tem um significado espiritual para nós, que você pode estabelecer uma comparação. O deserto é o lugar da escassez. É o lugar onde falta as coisas básicas. Falta água, falta o alimento. É o lugar que vai requerer de você um esforço além do comum para a sua sobrevivência. É um lugar onde você também se sentirá sozinho. O deserto lembra tudo isso. Agora, quando Deus nos conduz a situações assim, e nós, como filhos de Deus, precisamos entender que Deus é quem nos conduz para situações assim. Na sua soberania, Deus nos conduz para situações assim. Então, quando Deus nos conduz para situações assim, nós temos que entender que isso faz parte da soberania de Deus, na condução da nossa vida, e como sempre, Deus faz tudo com propósito. Nesse caso, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, registra para nós claramente qual o propósito de Deus. Eu queria que você lesse esse texto que está aí na folha comigo, no ponto 1. Deuteronômio 8:2. Vamos ler juntos? E te lembrarás de todo o caminho, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para saber o que estava no teu coração, os meus mandamentos ou não. Amém? Você está disposto a ser conduzido por Deus para o deserto? Diversos discípulos, diversos personagens bíblicos, nós podíamos tomar aqui como exemplo, mas vamos pensar em Paulo. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 11 e 13, Paulo compartilha um pouco do seu deserto. Quando ele diz assim: agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupas, estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Paulo está aqui compartilhando com a gente, com a igreja, o seu momento de deserto. Paulo estava em desobediência, irmãos? Porque às vezes nós pensamos assim, não, fulano está passando um deserto danado, mas tem alguma coisa errada na vida dele, hein? Pode olhar, está em pecado. Só falta falar isso, né? Tem uns irmãos que são mais comedidos, né? Ó, irmão, ora aí, dá uma orada, pensa na sua vida, né? Os irmãos são mais, tem uns que já falam de cara, irmão, ó, tem alguma coisa errada na sua vida aí. Esse deserto seu não acaba, não? Então, nós temos a tendência de achar que o deserto na vida do cristão é resultado do pecado. E, com isso, nós somos simplistas demais na palavra. Existe o deserto na nossa vida por causa do pecado? Existe sim, meus irmãos. Eu vou te dar um exemplo de Davi, aquele gigante da fé, exemplo nosso, passou um deserto por causa das suas escolhas erradas. Agora, até o deserto que nós passamos por causa dos nossos erros, ele é patrocinado, ele é direcionado por Deus.
Agora, nem sempre ele é por causa das nossas escolhas, por causa dos nossos erros. O texto diz claramente que aquele povo, cheio de gratidão a Deus, é liderado por Moisés em obediência a Deus para o deserto. Quer dizer, não tinha aqui, ou não era resultado da desobediência, não. É porque Deus queria conduzi-los para aquela experiência mesmo. E aqui está claro o propósito. Deus te guiou no deserto 40 anos para quê? Te humilhar, te provar e para saber o que estava no seu coração. Amém ou não? Então, quando eu faço uma pergunta aqui, você está disposto a caminhar no deserto? Não é fácil não, né, essa resposta. Eu vou dizer sinceridade, se eu pudesse escolher, eu não queria não. Né? Você queria, Davi? Eu não queria não, Senhor, ó. Está aqui o texto, Wesley. Olha aqui, não é só... Deus está claro que, ó, vocês vão caminhar 40 anos primeiro, para te humilhar. E essa humilhação aqui, gente, é uma humilhação que leva à dependência de Deus. Deus fala assim, eu quero que vocês aprendam a humildade, a depender de mim. É nesse sentido. Eu vou provar a fé de vocês, vocês vão aprender a exercitar a fé. E vocês vão conhecer um pouco mais de vocês. Que eu vou trazer à tona o que está no coração de vocês. E aí eu quero ver se vocês estão prontos já para fazer um acordo comigo, para guardar meus mandamentos. Um acordo lá do Monte Sinai. Pacto renovado. O deserto é o lugar onde Deus soberanamente nos conduz. Que Deus nos ajude a, quando estivermos no deserto, nos lembrarmos disso. Não sei se você está vivendo um momento que você pode comparar com o deserto. Quem sabe um problema familiar que persiste há muito tempo, e você já fez de tudo. Se é uma coisa que deixa a gente cansado, são problemas relacionais, não é? Aliás, a maioria dos problemas nossos tem a ver com... Às vezes a gente fala assim, meu problema, pastor, é falta de dinheiro. Não é não, o problema é relacional. Pode crer. Falta do dinheiro bagunçou tudo. E a gente está sentindo isso. Então, queridos, há muitos tipos de deserto que eu e você podemos pensar na nossa vida. E que Deus nos ajude a, quando nós estivermos em situações assim, lembrarmos. Deus soberanamente me conduziu até aqui, Ele está conduzindo. E Ele tem um propósito. Isso vai te ajudar muito, vai me ajudar muito. O deserto é o lugar onde Deus nos conduz para nós nos conhecermos melhor. A gente precisa disso ou não? Autoconhecimento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, quando ele fala de consagração, ele fala assim, não pense de si mesmo além do que convém. Não pense mais, não pense menos. Pense o que Deus pensa. Não pense que você é melhor que os outros, porque isso vai te tornar arrogante. Não pense que você é inferior, que isso vai te tornar um complexo de inferioridade terrível, inseguro. Pense o que convém. Conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, o autoconhecimento é importante para nós. Você já conversou com um casal que está em crise? Conversou com ele separado? Com certeza. Os dois têm razão. Pastor, eu não queria falar mal dele não, mas o problema lá em casa é ele. Porque ele é assim, ele é assado, ele é assado, ele é pá. Aqui, eu não sou santo não, mas aí pronto.
eu não sou santo, não, eu não sou santa, não, mas só fala essa frase. Eu não sou santo, não. Quer dizer, deixa uma brechinha, a brechinha da humildade. Né? Por quê? Porque nós somos donos da razão, temos dificuldade para encarar os nossos problemas, as nossas limitações. O autoexame que a gente faz ou deve fazer na ceia do Senhor é desafiador. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Como é difícil, né, gente? E eu, irmãos, creio que se não for numa situação de deserto, a gente realmente não cresce. A gente continua pensando da gente o que não convém. A situação no deserto é uma situação que joga a gente no chão e faz a gente pensar, refletir. Muitas coisas na história de Israel são chocantes. Uma delas, e talvez a principal, é que muito rapidamente esse povo passa da fé para a descrença, da descrença para a fé. Muito rapidamente. Eles caminharam em terra seca através do Mar Vermelho, enquanto Deus destruía o exército egípcio. Essa foi uma experiência de ontem. 3 dias depois, eles estão murmurando. E isso nos ensina um pouco acerca da natureza humana, pecaminosa. Amém? O deserto é um lugar onde a gente aprende um pouco sobre a nossa natureza pecaminosa. Ela nos faz ser assim mesmo. O apóstolo Paulo diz, olha, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Eu acabo fazendo mal. Mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Você já acordou bravo, sem saber por quê? Já? Bravo. Indignado, nervoso com alguma coisa. O pastor Lúcio que gosta de usar essa frase. A pessoa fala bom dia para você, você fala bom dia por quê? Você acabou de acordar, não brigou com ninguém, não discutiu com ninguém, mas você está uma irritação. O que é isso, hein? Ah, meu irmão, isso é a natureza pecaminosa. A gente não precisa de nada para a gente ficar mal, não. Em si mesmo. Isso está lá dentro. Isso brota de vez em quando de uma maneira terrível. Aí depois que você faz, que você agride, que você fala mal, que você ofende, aí você vai, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que não tinha necessidade? Aí você vai tentar acertar as coisas. Mas você fica por entender o que te motivou. Foi que está lá dentro. Aquele desejo assim, incontido de passar para frente aquela fofoquinha. Nossa! Isso é mais ou menos igual regime, né? Negócio difícil de fazer o tal do regime, né? Vem aquela vontade, passa aquele prato assim, você fala, oh meu Deus! Quando você vê, você já comeu. Né? Então, esse negócio brota lá de dentro. Quando você vê, você já falou. Um prazer sórdido. A natureza pecaminosa, ela se revela de maneira surpreendente. Tem um livro que eu gosto muito, se você encontrar na livraria, compre de olho fechado, chama O Mal que Habita em Mim. Já leram? Um dos melhores livros que eu já li. O Mal que Habita em Mim. É fino. Agora, se prepare que ele vai lá no fundo. Hein? O autor é o mal que habita em mim. Porque a gente gosta de pensar do mal que habita nos outros. Agora, o mal que habita em mim.
o coração desesperadamente corrupto. Oh, meu Deus, como é difícil. Ele está aqui. Sou eu. A gente não cresce, nós não crescemos e não nos tornamos úteis nas mãos de Deus enquanto esse processo não acontece na nossa vida, queridos. Enquanto o grão de trigo não morre, é complicado. Então Deus nos conduz ao deserto para nós conhecermos um pouco sobre a nossa própria natureza. E o deserto é o lugar onde também Deus exercita a nossa fé. O versículo 23 e 25, esse povo caminhou no deserto, depois daquela experiência maravilhosa da ação de Deus, eles caminham 3 dias no deserto, e aí vem a sede, vem a fome. 3 dias. Então já começa entre eles a murmuração. Espera aí, Moisés, você não tinha outro caminho? 3 dias caminhando sem água? E alguém grita, né? Lá no exército grita assim, água à vista. Pensou lá, Samuel? Parece que eram mais de 2 milhões de pessoas. Alguém lá na frente, no exército, grita, água à vista. Aí o irmão que está tramando, falando mal de Moisés, no grupo, fala assim para o outro assim, você está vendo, irmão? Moisés é um homem de Deus, ó. Tem água aí, ó. Vocês estão falando mal dele, ó, tem água aí. Está vendo? Vocês tinham que orar mais. Vocês ficaram falando mal do nosso líder. Você é um homem de Deus, por favor. Aquele irmão mais espiritual do grupo, né, Cássia? E aí eles vão chegando, vão encostando as carroças, né? E de repente uma surpresa. De novo o homem grita, água envenenada, não beba da água. O que acontece? Língua no Moisés. Oh. Falei para vocês. Vocês estão vendo, gente, como é que esse povo é? Então, o caminho do deserto levou esse povo para as águas amargas, no momento de sede. Eles pensaram que iam se refrescar, e os seus temores quanto à segurança da família e dos rebanhos iriam acabar. Porque a família e o rebanho, caminhando no deserto 3 dias, vão morrer, nós vamos perder os nossos bens, como é que faz? Então, quando viram água, se acalmaram, mas imediatamente já entraram em pânico de novo, a esperança foi embora. Olha o que Deus está fazendo com esse povo, irmãos. Por que isso, hein? Porque Deus quer levar esse povo a exercitar a sua fé. O grande problema nosso como cristão é que a nossa fé às vezes é muito teórica. Na hora do aperto, na hora do sufoco, a gente sabe todos os textos bíblicos. Mas como é difícil a gente viver aquilo na hora, né? E Jesus nos alertou para isso, sobre o problema da gente ser muito bom ouvinte, mas não ser praticante. Jesus disse, olha, vós sois meus amigos, não é se me ouvirdes, é se fizerdes o que eu mando. Então não basta ser um bom ouvinte, decorar as doutrinas da igreja, não. Você tem que vivê-las na prática. A sua fé tem que ser uma fé prática. A fé dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11 é a fé prática. Não é alguém que tinha de cor os mandamentos apenas, os princípios da palavra ou da lei. Não, era alguém que conhecia e experimentou e viveu. Aí tem naquela lista lá um número expressivo de pessoas.
que viveram uma fé prática. E Deus estava levando o povo a essa situação exatamente para que eles aprendessem sobre uma fé prática, uma fé operosa. Fé, confiança em Deus, significa essencialmente depender mais de Deus. E como que isso se mostra na prática? É simples. Filipenses diz que quando ou quando você está nas águas amargas, ao invés de murmurar, você ora. Filipenses 4 fala sobre isso. Não deixe a ansiedade tomar conta do seu coração antes. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, as vossas petições. Olha o que Paulo está dizendo. Antes desse mal crescer na sua vida, ore. Orar é depender de Deus. Orar é um exercício de confiança. Então Deus está ensinando esse povo a exercitar a fé através das circunstâncias adversas, para que esse povo pudesse, através dessas circunstâncias, depender mais de Deus. Às vezes, queridos, Deus tira a nossa segurança, para que a gente se sinta completamente inseguro, e assim comece a depender mais dele. E a gente tem tanta dificuldade com isso, né? Quando a gente perde os nossos apoios humanos. A murmuração ofende ao nosso Deus, ela revela rebelião contra Deus, insubmissão, desobediência. E esse povo aqui, infelizmente, está mostrando que está lá dentro do coração deles. O propósito de Deus está se cumprindo, Célia. Que Deus queria trazer à tona no coração deles. Então, o povo que estava cantando lá, alguns dias atrás, era esse povo, gente, que estava cantando lá. Que cântico bonito, as mulheres saíram com os tamborins cantando, né? Acho que foi o primeiro coro feminino, viu, Jaqueline? Aqui, Miriam, coro feminino. Tinha tamborim lá, viu, gente? Esse povo não era muito presbiteriano, não, Samuel. Tinha uns tamborins lá. Não sei não. Então, agora esse povo está aqui murmurando. Não passou muitos dias. Deus está trazendo à tona o coração deles. Mas, como sempre o nosso Deus, né, gente? Ele não tem prazer em ver as nossas derrotas. Ele transforma as nossas amarguras. E o versículo 25 diz que Deus orientou Moisés a fazer uma coisa. Mostrou para Moisés uma árvore e falou para Moisés, Moisés, lança esta árvore, ou esse tronco de árvore, nas águas amargas, e elas vão se tornar doces. Muito mais tarde, um tronco iria se levantar, ou alguém seria erguido no madeiro, para que as águas amargas se tornassem doces. Quem é esse alguém? Jesus. Muitos estudiosos da Bíblia entendem que esse madeiro, lançado aqui nas águas amargas, é tipo de Cristo no Velho Testamento. As nossas águas amargas são adocicadas pelo conhecimento de que Deus trabalha para que todas as coisas contribuam para o nosso bem. É a cruz do Calvário que torna possível esta providência especial de Deus. Deus nos abençoa em Cristo. Nós devemos aprender que uma vez que estamos em Cristo, nuvens carregadas de problemas e de amarguras se transformam em chuvas de misericórdia. Amém? O deserto é o lugar onde Deus nos leva para nos mostrar que Ele é o Deus que cura. Versículo 25 e 26, pela primeira vez Deus se revela como Jeová Rafá, o Senhor que cura.
Depois de Jeová sempre vem um outro nome para destacar um caráter de Deus, um aspecto do caráter. Agora Deus se revela e se destaca como Deus que cura. O povo ainda tinha em mente as feridas dos egípcios. O povo ainda tinha em mente muito claro as úlceras que brotaram dos egípcios. Então Deus está aqui dizendo para eles, olha, se vocês confiarem em mim e me obedecerem, eu vou me manifestar curando vocês e não vou permitir que as enfermidades que vieram sobre os egípcios venham sobre vocês. A obra de Cristo Jesus, meus irmãos, ela efetua cura. Cura física, cura emocional e, sobretudo, cura espiritual. Quando a cura física não vem, mas vem a cura espiritual, nós entendemos que o melhor e o principal e o mais importante aconteceu. Mas nós nunca podemos deixar de crer que Deus cura fisicamente. Não deixe de orar. Não deixe de orar pela cura física. Deus é o ontem, é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Mas lembre-se que o nosso maior problema não é físico, ele é espiritual. Deus, então, está se manifestando na vida daquele povo dessa maneira, como um Deus que cura, como um Deus que trabalha os nossos desajustes, o Deus que trabalha as nossas incoerências emocionais, os nossos sofrimentos emocionais, os nossos dramas emocionais. Deus nos cura, gente. Versículo 27, finalmente Deus conduz esse povo para o lugar do refrigério. Elim. 2 lugares marcantes nessa trajetória aqui. Mara e Elim. Mara é o lugar das águas amargas, que foram transformadas. E Elim é o lugar do refrigério e do descanso. Deus, em sua sabedoria, intercala períodos de provações com períodos de descanso. Deus sabe a melhor maneira de nos conduzir. Amém? Gente, que Deus maravilhoso, hein? Ele intercala, porque Ele sabe que a nossa estrutura não suporta. Então, no meio do deserto vem um Elim, um oásis. Vem sempre um oásis, pode esperar. Aí você retoma o fôlego e ainda que continue caminhando no deserto, porque esse povo continua no deserto, mas continua mais leve, até a próxima prova. Eu já contei isso para os irmãos aqui, eu contei isso, eu estou ficando velho, eu estou contando as histórias 3, 4 vezes, 5 vezes, né? O pastor que trabalha comigo, que trabalhou comigo lá no Espírito Santo, se diverte demais com isso. Ele chegou compartilhando uma luta dele no casamento, e aí eu dei algumas dicas para ele e tal. No dia eu encontrei com ele estava batido, triste. Aí passou uns dias, ele estava melhor. Eu falei, e aí, melhorou? Ele falou, melhorou, graças a Deus. Eu falei, se prepare que vem outra. Aí ele falou, como assim, rapaz? Você, em vez de me consolar, você me fala uma palavra dele? Eu falei, não, meu filho, a vida é assim, isso é um refrigério, daqui a pouco você vai ter outra briga. Então, não valoriza demais isso, não sofre demais, não. Cresce com essa última briga, porque você tem que estar preparado, vão vir outras. Ah, não passava muito tempo, eu voltava. Ele falou assim, bem que você profetizou. Eu falei, não profetizei nada, a vida é assim. A vida é assim. Já está profetizado. Se eu quisesse, aproveitar da situação, o Senhor me revelou que logo, logo vai vir outra pancada, te cuida. Mas não, essa é a nossa vida, gente, até a volta de Jesus. E que bom que Deus nos trata assim. Porque se fosse só oásis, nós seríamos crentes relaxados, não é? Se fosse só deserto, nós já teríamos morrido. Então Deus intercala. E vai nessa tensão, deserto e oásis, Ele vai nos fazendo mais fortes. Ele vai exercitando os nossos músculos espirituais. O maior exemplo que nós temos de alguém que passou pelo deserto é Jesus. 40 dias e 40 noites.
enfrentou o sol quente, enfrentou o frio, enfrentou a fome, a sede, e eu creio que a pior de todas as carências, enfrentou a solidão. Essa é a pior de todas, né? De todas as carências, enfrentou a solidão. Jesus é modelo para nós. E você leia lá depois, Mateus capítulo 4, que o texto é muito claro. A seguir, o Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado. Então, quem levou Jesus para o deserto foi o próprio Deus. O inimigo veio com fúria, porque Jesus estava ali para dar início ao seu ministério. Então o inimigo veio com todos os seus recursos, com todo tipo de tentação. Mas Jesus permaneceu fiel no deserto. Se agarrou ou se sustentou com a palavra. Usou contra o maligno a palavra. Foi obediente até o fim. E a Bíblia diz que o final foi esse. Eis que vieram anjos e o serviram. Tudo isso Jesus passou para nos ensinar que passamos por desertos, mas depois temos a vitória. Jesus enfrentou o deserto para nos fortalecer. Ele sofreu por nós para nos ensinar que nunca estaremos sozinhos. Quando você estiver se sentindo num deserto, lembre-se que Deus está com você. Ele é seu abrigo. Ele te protege do calor e do frio. É Ele que mata a sua sede com a água da vida. É Ele que faz fluir a água da rocha. É Ele que faz chover pão do céu. O Senhor te sustenta. Amém.